Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme cada um estiver vendo esse vídeo, sintam-se cumprimentados. Eu me chamo Luciano, eu sou psicólogo, eu sou professor e sou artista e produtor cultural. Eu faço parte da coordenação técnica do grupo de apoio à adoção Anjos da Vida, esse que vocês veem aqui, e desde que eu entrei no grupo, há uns 4 anos atrás, eu faço a captação de recursos para o grupo e faço a captação de recursos principalmente na área cultural para outros grupos. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre captação de recursos, que bicho é esse e como eles podem fortalecer os grupos de apoio. Então, vocês vão estar vendo esse vídeo e provavelmente no dia 16 a gente vai poder ter uma conversa para responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Acho que é pela primeira vez que a ANGAD está promovendo um workshop nesse sentido, exatamente porque os grupos precisam e se aprimorar, precisam correr atrás de alguns recursos necessários para o fortalecimento deles e principalmente acho eu que pela expansão que a ANGAD está tendo no Brasil e consequentemente no mundo, e consequentemente ela precisa de grupos mais fortalecidos de recursos. Seja de recursos humanos, que a gente tem bastante, ou pelo menos tem um pouco mais, que são os voluntários, centenas e talvez milhares de voluntários que a gente tem pelo Brasil afora, em cada grupo, mas também de recursos financeiros, porque toda instituição, toda entidade, toda organização da sociedade civil precisa também ser protagonista dos seus recursos financeiros para poder se fortalecer e poder, consequentemente, transformar cada vez mais vidas. Eu ia começar esse vídeo, lembrando de uma frase de um poeta aqui de Santa Catarina, que já nos deixou há algum tempo atrás, mas ele dizia assim: menor que meu sonho não posso ser. Ora, todos nós temos um sonho, que é ajudar pessoas, auxiliar famílias, transformar vidas. Esse é o grande sonho. E para isso a gente tem os grupos de apoio no Brasil inteiro, que estão aí trabalhando em prol da questão da adoção. E esses grupos, cada um da sua maneira, eles podem se fortalecer ainda mais quando eles colocam no seu objetivo, num dos seus temas, a questão da captação de recursos. Quero lembrar que hoje, nesses últimos meses, não é o melhor tempo para a gente falar de captação de recursos. Por quê? Porque todas as ações estão voltadas para o cuidado, para o isolamento social, para a prevenção e cuidado com a pandemia que se instalou no mundo desde o início do ano para cá. E por que não é o melhor momento para a gente falar de captação de recursos? Primeiro porque todos os recursos existentes estão focados na questão da pandemia. Então, hoje não existem muitos editais, todos os editais que existem são para as questões voltadas à pandemia, para o auxílio às pessoas que por questões do isolamento social estão mais necessitadas. Então não é o melhor momento para a gente falar disso, mas em contrapartida também é um momento porque a partir, acredito eu, do final do ano e principalmente a partir do ano que vem, embora as ações de captação de recursos ainda estejam voltadas para algumas questões do pós-pandemia ou ainda da pandemia, vão ter alguns editais, e algumas ações voltadas para essa questão da captação de recursos
em prol da ajuda humana, né? Em prol da questão de que vamos ter muito mais pessoas precisando de auxílio, nós vamos ter, por incrível que pareça, né? Muito mais famílias em vulnerabilidade social e, consequentemente, as crianças e adolescentes, filhos dessas famílias, né, também vão estar num processo de ajuda, né, sejam nas suas próprias famílias ou sejam nas famílias, por acaso, desabrigadas, ou que essas crianças e esses adolescentes estejam em instituições de acolhimento, e por isso vão ter algumas ações em editais de captação de recursos para auxiliar essas famílias, onde nós, grupos de apoio, podemos estar se envolvendo também. Bom, menor que meu sonho não posso ser, né? Então, assim, para que a gente não seja menor do que o sonho da gente, e já que a gente sonha tanto, né, a captação de recursos vem nos auxiliar no sentido de que a gente enquanto grupos de apoio, quando eu falo a gente aqui, eu estou sempre me referindo a grupos de apoio, né? Então, vou estar usando bastante essa palavra, então não riem de mim, quando eu falo gente, eu estou falando os grupos de apoio do Brasil inteiro. Então, esses grupos de apoio precisam ser mais fortes do que propriamente o sonho que levaram as pessoas a criarem os seus grupos de apoio, né? Para que esses grupos de apoio sejam mais fortes, eles devem começar a pensar nessa palavrinha, captação de recursos. Muita gente tem receio, né? Quando se fala em recursos, a gente fala em dinheiro, principalmente, né? Mas a gente não está falando só em dinheiro, a gente está falando em recursos financeiros, sim, mas outros recursos que possam contribuir para que o meu grupo de apoio esteja fortalecido para ajudar cada vez mais famílias, crianças e adolescentes nesse país. O que é essa captação de recursos, né? Ela é o processo, então, de criação de estratégias para arrecadação de recursos financeiros ou materiais desenvolvidos por nós, organizações sociais, baseado nas suas reais necessidades. Todos nós, grupos de apoio, temos alguns projetos. Alguns a gente consegue executar, né? Porque é de fácil execução ou precisa de bastante gente e a gente tem pessoas para que realizemos os projetos. Porém, tem alguns projetos, né? Penso que todos vocês tenham algum projeto ou alguma ideia no seu grupo de apoio que não consegue realizar por dificuldade financeira ou de recursos materiais que possam fazer esse projeto ser executado. É aí que entra as estratégias de captação de recursos para execução do nosso projeto, né? Então, a captação de recursos nada mais é do que estratégias que a gente pode utilizar para captar recursos para a realização dos nossos projetos. Podemos afirmar que provavelmente, né, seja o caminho fundamental para que as organizações sociais, nós, grupos de apoio, possamos desenvolver nossas ações, nossas grandes ideias, nossas metas, nossos projetos. E para isso, para que a gente possa realizar tudo isso, a gente precisa de captar recursos. Exatamente para isso que existe a captação de recursos, para que os nossos sonhos se transformem em realidades. E nós sabemos que não são poucos, não é mesmo? A gente sonha muito. A gente sonha porque nós somos, grupos de apoio, nós, organizações sociais, somos o setor do mundo que talvez mais sonhe, porque a gente está lá na base, envolvido com a realidade social, principalmente a realidade social mais vulnerável, né? As crianças que estão nos abrigos, crianças e adolescentes que estão nos abrigos, as famílias que foram de alguma maneira vulneradas pelas questões sociais e, consequentemente, perderam, desestruturaram as suas famílias, perderam seus filhos.
E, no outro lado, centenas e milhares de pessoas, individuais ou casais, que querem adotar por algum desejo, alguma necessidade, alguma função, enfim, né? Nós temos esses dois lados de pessoas que precisam da gente de alguma maneira. Por isso que a gente sonha mais, né? Nós somos chamados também do terceiro setor. Existe o primeiro setor, e quando se fala em economia se fala muito nisso, certo? Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Nós temos o primeiro setor, que são o poder público, né? Todas as políticas públicas vinculadas a governo federal, estadual e municipal. Nós temos o segundo setor, que são as grandes empresas, ou as empresas de um modo geral, que visam lucro, né? Consequentemente, tem esse segundo setor, porque acabam criando políticas privadas para auxiliar as políticas públicas na execução dos seus projetos. E tem o terceiro setor, que somos nós, todas as organizações sociais, né? E quando eu falo que a gente acaba sonhando mais, porque a gente sabe um pouco mais da realidade, porque a gente está aqui na base de tudo. E aí tem sempre uns coletivos, né, como os grupos de apoio, que acabam se estruturando num coletivo maior para que a gente possa realizar vários sonhos, possamos transformar mais vidas e assim por diante. Por isso que a captação de recursos é importante. Essa é uma prática que vem se viabilizando e crescendo a cada ano, né? Hoje o terceiro setor ele já ocupa uma grande fatia da economia do país e do mundo, exatamente por causa disso, né? Por ser um trabalho voluntário e por ser um trabalho de base, as pessoas acabam se organizando nas suas organizações sociais e correndo atrás de recursos para viabilizar a execução dos seus sonhos, dos seus projetos, né? E por termos aprendido a correr atrás, né, de recursos para realizar os nossos sonhos, a gente acaba hoje ocupando uma grande fatia da economia mundial. O que a gente, grupos de apoio, organizações sociais, precisamos para captar recursos? Bom, nós precisamos de alguns elementos fundamentais, porque sem eles a gente acaba não sendo mais difícil realizar, né? Primeiro, né, todo mundo tem aqui sonhos, projetos, metas, ideias criativas para o nosso grupo de apoio. Todo mundo tem isso. Segundo, é importante que tenhamos alguém no grupo, ou algumas pessoas no grupo, para criar essas estratégias. Então nós temos os sonhos, as ideias, e a gente quer estratégias, e devemos criar estratégias para realizar esses sonhos. E é importante que a gente tenha um grupo, uma pessoa, 2, 3, 4, 5, depende de cada grupo. Aqui, por exemplo, no Anjos da Vida, eu faço esse trabalho junto com a Grazi, mas acabo desenvolvendo os projetos e correndo atrás dos recursos. Então a gente precisa ter uma pessoa ou uma equipe para arrecadar os recursos para esses projetos. Terceiro, nós temos que ter pessoas. Então, assim, a primeira é nós termos projetos, todo mundo tem. A segunda é nós termos alguém ou uma equipe para captar recursos para a execução desses projetos. O terceiro item é a gente precisa de pessoas, que todo mundo também tem, pessoas para realizar esses projetos, né? Que são os milhares de voluntários, ou com a captação de recursos a gente acaba produzindo uma coisa super importante, que com recursos eu posso contratar pessoas, né? Então, assim, os meus voluntários muitas vezes são técnicos de várias áreas, né? De psicologia, pedagogia, serviço social.
e com recursos eu posso contratar esses técnicos para fazer um trabalho dentro daquele projeto. Por exemplo, aqui no Anjos da Vida a gente tem uns 30, 40 voluntários, mas a gente tem uma equipe de 10 pessoas, técnicos, que são contratadas para a realização de um determinado projeto, né? Então todas essas pessoas são contratadas, pagas para isso, né, como prestadores de serviço. Então nós temos um médico, um advogado, um assistente social, 3 psicólogos, uma pedagoga, uma coordenação financeira e uma coordenação técnica, além de uma relações públicas e jornalista para as mídias sociais. Todas essas pessoas são remuneradas. Elas eram voluntárias, aí a gente fez o projeto e aí a gente contratou essas pessoas. Nós continuamos com os voluntários que nos ajudam em vários outros projetos, mas num determinado projeto que a gente tem, a gente consegue contratar essas pessoas. E a gente só consegue contratar porque a gente tem a captação de recursos que nos possibilitou essa contratação. Então, primeiro, ideia, projeto, todo mundo tem. Segundo, uma pessoa ou uma equipe para buscar recursos para esses projetos. Aí todo mundo tem, mas a gente precisa pincelar, às vezes, alguém do grupo que possa, que goste mais de fazer isso, que goste de correr atrás de pessoas, de empresas, de mídias sociais para ver editais. Então a gente precisa dessa pessoa. Terceiro, a gente precisa de um grupo de voluntários ou um grupo de pessoas que nos auxiliem para a execução desses projetos. Quarto, né? Uma vez nós tendo o projeto, uma vez a gente arrecadou recurso, uma vez que a gente executou o projeto, a gente precisa prestar contas desse projeto, né? Talvez isso uma outra coisa que assuste quando se fala em captação de recurso. Todo recurso que a gente capta, a gente precisa prestar conta. A gente conseguiu captar R$100 de uma ação que a gente fez, né? De uma rifa. Então eu tenho que prestar conta desses R$100, né? Então nós precisamos ter alguém ou um contador, né? Alguém que entenda das questões financeiras, ou um contador que possa fazer a prestação de contas de todo o recurso que entra para o nosso grupo. Isso parece que é muito difícil, parece que é uma questão mais chata, mas assim, é necessário. E no grupo, a gente precisa ter, e sempre tem, né? Se a gente olhar bem, a gente tem alguém que lida melhor com a questão financeira, né? Aqui no Grupo Anjos da Vida, a gente tem a Grazi, que faz muito isso. Então é ela que faz a prestação de recursos de todos os recursos que a gente recebe. E aí precisa ser uma pessoa dedicada a isso, porque precisa de lidar com o banco, precisa de lidar com pagamentos, transferências, depósitos, precisa de alguém que lide com nota fiscal, e precisa de alguém para fazer um balancete disso tudo e colocar transparente, né? E colocar no site ou colocar no jornal o recurso que a gente arrecadou, que é o quinto e último elemento, que é a transparência, né? É importante que a gente saiba que a gente precisa mostrar para a sociedade e principalmente para quem nos doou, né, esse recurso, possa ficar sabendo exatamente no que foi gasto, né? Por exemplo, a gente tem um projeto que contrata a equipe para a preparação e ministrar aulas no curso de preparação para os postulantes à adoção. Então nós temos, nessa equipe nós temos o médico, o advogado, o psicólogo, o assistente social e o pedagogo. São 5 profissionais contratados para lecionarem no curso de preparação. Então o recurso é para isso, e eu pego a nota fiscal todos os meses desses profissionais e coloco lá num balancete e transparente no site do Anjos da Vida. Vocês podem pesquisar lá e vai estar lá o balancete mensal,
né, dos recursos que a gente recebe, porque a gente acaba, esse projeto que a gente tem, recebendo recursos mensais. Então, assim, só para revisar, né, o que a gente precisa, né, para ter uma captação de recursos no nosso grupo, né? Parece muita coisa, mas não é. A gente precisa de ideias e projetos, todo mundo tem. A gente precisa de uma pessoa ou uma equipe para captar o recurso, né? A pessoa que vai circular, vai ligar, vai falar com empresas, empresários, pessoas, bancos, correr atrás de editais, lançar outras estratégias para captar recurso para esse projeto. Terceiro, ter quem executa esse projeto, né? Porque a gente não pode receber um recurso e não saber aonde aplicar. Por isso que sempre tem a ideia e o projeto primeiro. Terceiro, a gente precisa de um contador ou de uma pessoa para fazer a prestação de contas. E quarto, a gente precisa de publicizar esse recurso que a gente recebeu. Então parece muita coisa, mas esses elementos que a gente precisa, né? Ideia, projeto, captar recurso, realizar o projeto com o recurso que captou, fazer a prestação de contas e publicizar essa prestação de contas. Isso é super importante porque todo o processo é transparente, né? Eu captei um recurso, apliquei em tal projeto, prestei a conta desse recurso para a empresa ou para o governo ou para a pessoa que nos deu o recurso, e eu publicizei isso para que toda a sociedade possa também saber que a gente fez um projeto, que a gente captou recurso e assim por diante. Ok? Muito bem. Uma outra coisa importante é como que a gente, que estratégias que a gente faz, como que a gente faz, né, para a gente captar mais recursos para o nosso grupo. Bom, tem um projeto, certo? E aí cada grupo pode ter o projeto que quiser, e quanto mais ideias, mais possibilidades de recurso, né? Consequentemente, a gente às vezes pode começar com uma pessoa fazendo uma captação de recursos. Daqui a pouco a gente já tem uma equipe, né? Nós temos aqui na região assim, organizações sociais que acabam tendo uma equipe que só faz isso. Hoje, né, pela própria legislação nacional, já existe a figura do captador de recursos, né, que não necessariamente precisa ser alguém do grupo. Importante falar isso, né? Que eu falei ali ter uma pessoa e tal. Pode não ser necessariamente alguém do grupo. O grupo pode contratar essa pessoa. Hoje já existe várias pessoas que fazem só isso, várias pessoas ou vários grupos, né? Nós temos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Captação de Recursos, que é uma entidade nacional onde agrega vários captadores de recursos. E esses captadores de recursos, a partir de uma lei do ano passado, né, hoje eles podem fazer qualquer projeto e o seu percentual de captação do recurso está vinculado ao projeto. Então, as instituições, os grupos de apoio, as entidades, as organizações da sociedade civil podem pagar alguém para fazer só isso. E essa pessoa que aceitar esse desafio, né, pode ganhar até 10% dos recursos captados. Isso é lei nacional, né, e a gente está respaldado nessa lei. Luciano, que tipos de captação de recursos a gente pode fazer? Bom, aí tem várias possibilidades, assim. Eu fiz um artigo esses dias, não sei se já foi colocado no site da Angad, mas se não foi, vai ser daqui a pouco, de várias ideias que a gente pode fazer. E quando a gente não conhece, a gente acha que é muito difícil, e não é, né? Parecem coisas bem palpáveis, assim, coisinhas simples. E aí, a partir do momento que eu vou dando para vocês as ideias, eu vou colocando alguns exemplos do que a gente faz aqui no Anjos da Vida, mas a gente tem vários outros grupos assim no país inteiro que também fazem esse tipo de ideias de captação de recursos. Bom, a primeira ideia é quando se pensa em recurso, a gente pensa em realizar um evento para arrecadar recursos, e é isso que mais a gente faz
enquanto captação de recursos, né? Sejam eventos com ideias dos próprios grupos, ou o próprio captador de recursos pode lançar ideia para essa captação. Então, que eventos são esses? Aí são eventos que vão desde uma macarronada, a gente faz a macarronada aqui, né? Uma feijoada, enfim, um evento alimentício, um jantar. Nós temos aqui no Anjos da Vida e na cidade, assim, né? A macarronada, a feijoada, jantares. A universidade aqui, a Univale da cidade, ela faz todo ano um evento alimentício por causa da Faculdade de Gastronomia, e aí ela elege uma entidade para ser a captadora desses recursos. Então, todos os convites que são vendidos para esse jantar são levados diretamente para essa instituição. Então, essa é uma forma de captar recursos. Eventos corporativos, por exemplo, a gente faz isso que a gente está fazendo agora, né? O workshop da Angad, o ENAPA, que vai ser semana que vem, e vários outros eventos que a gente chama de eventos corporativos, workshop, seminários, fóruns, podem também ser uma ação de captação de recursos. E as inscrições que são feitas para esses eventos, eles são para pagar uma parte do evento, né? E se sobrar, eles vão para a entidade, né? No caso, nós aqui vem para o Anjos da Vida, ou no caso da Angad vai para a Angad. Enfim, quando a gente realiza um evento corporativo, a gente pode cobrar ingresso, né, desses eventos, e esses ingressos são para o projeto que a gente está fazendo naquele exato momento. Uma outra ideia disso, a gente já captou recursos desse tipo de evento também, são alguns eventos corporativos feitos por grandes empresas. Elas precisam ter o que elas chamam de ação social para aquele evento. Então, essa ação social é o quê? Uma porcentagem da verba arrecadada pela venda de ingressos, ou alimentos ou outros produtos arrecadados daquele evento. Então, esses produtos, ou esse percentual da venda de ingressos, são encaminhados para uma entidade social, né? Aqui em Balneário Camboriú, como a gente tem vários eventos o ano inteiro, o Anjos da Vida já arrecadou, por exemplo, num evento ele arrecadou R$3.000, né? Que foi a coleta de um percentual dos ingressos desse determinado evento. Já arrecadamos vários gêneros alimentícios, que aí depois a gente distribui para um projeto que a gente tem aqui junto ao acolhimento institucional que a gente tem, e um projeto que a gente tem em parceria com a cooperativa de resíduos sólidos que a gente tem na cidade. Então a gente arrecada e distribui, né? Então esse é uma outra ação de um evento, não só os ingressos, como outros recursos materiais que a gente pode arrecadar desses eventos para a entidade. A gente pode organizar também, em alguns grupos isso já é feito, né, eventos sociais do tipo um baile, uma festa, um desfile, e aí cobra-se ingresso, e esse recurso é captado para o grupo. Eventos esportivos, né? A gente tem o caso acho que é Larissa, não lembro agora o nome dessa pessoa que eu conheci na Angad, que promove corridas, né? Então essas corridas são promovidas, e a partir delas a gente cobra um valor, e esse valor uma parte dele ou todo vem para a entidade. Uma coisa que a gente pode fazer também é fazer parceria com empresas que realizam esses eventos, né? Lembrei disso, como no caso da corrida,
uma parceria com alguém que está realizando uma corrida, uma parceria com alguém que está realizando um workshop, uma parceria com alguém que está realizando algum outro evento corporativo, é importante que a gente possa ter, depois, né, feita a parceria, arrecadar uma parte desses recursos para a entidade. Uma outra questão, uma outra ação, né, de captação de recursos são a participação em editais. E aí, quando se fala em edital, editais são feitos todos os anos, né, seja editais internacionais, nacionais, estaduais e municipais. Então, desde o nosso município, que deve, né, embora a maioria não faça, deveria abrir um edital municipal pelo menos uma vez por ano para as entidades sociais, né, como editais estaduais, editais nacionais e editais internacionais. Aí, para participar de edital, a gente precisa de um projeto, seja ele qual for, né? Seja para ministrar aulas, seja para escrever um livro, seja para ajudar famílias, seja para fazer um projeto pedagógico para adolescentes, enfim, tendo um projeto, a gente pode inscrever o edital. E além do projeto, é importante, que essa é uma outra questão que a gente vem discutindo, né? Pelo menos participei dos dois últimos ENAPAs, e nos dois últimos a gente vem discutindo a questão dos grupos de apoio se tornarem pessoa jurídica, né? Quando eu falo em captação de recursos, é importante falar de que, assim, eu preciso ser pessoa jurídica, eu preciso ter um CNPJ. E é importantíssimo para nós, do terceiro setor, que os grupos, as entidades, possam criar o seu CNPJ. Parece uma coisa muito difícil e tal, mas assim, a gente precisa ter um grupo de pessoas, né, que possam compor uma diretoria, né, fazer um estatuto e depois reunir essas pessoas e fazer uma ata de fundação e eleger a primeira diretoria. A gente está falando aí de pelo menos umas 10 a 12 a 15 pessoas, né? Mas com 10 pessoas a gente já consegue reunir um coletivo e pensar no estatuto do grupo, fazer a ata de fundação e eleger essa primeira diretoria. Então precisamos ter um CNPJ, é importante. E para participar de editais, a gente precisa que a organização social seja pessoa jurídica, né? Ela seja vinculada a um CNPJ e ter um projeto. Então a gente tem, pelo menos assim, lá no site da ANGAD, eu coloquei recentemente, está lá publicado uma lista dos principais editais no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o edital do Itaú Social, que sai praticamente anualmente, o edital do governo federal, né, vinculado ao Ministério da Cidadania, para projetos sociais. E nós temos, e deveríamos ter, né, em cada município, pelo menos o edital do FIA, que é o Fundo da Infância e da Adolescência, ou o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência. Esse fundo é obrigatório nos municípios, né? Tem lei que obriga, lei federal, estadual e municipal. Cada município tem a sua realidade, mas quando a gente participa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual é vinculado o Fundo da Infância e da Adolescência, a gente precisa estar cobrando do Ministério do Governo e solicitando até ajuda do Ministério Público para que os governos municipais possam colocar o mínimo que seja no FIA e que esse mínimo que seja possa ser revertido em recursos para as entidades sociais poderem se manter nos seus municípios. Então é um edital. Aqui em Balneário é o edital que a gente mais participa, né? Faz
10 anos que a gente consegue participar desse edital e todos os anos a gente consegue captar um recurso de aproximadamente R$500 mil de reais para a execução de um projeto que chama Projeto Passos de Anjos, onde a gente ministra as aulas de preparação para adoção e faz atendimento para as crianças, adolescentes e as famílias que estão na fila de espera ou que já adotaram, né, que é o atendimento pós-adoção. Então, com esse projeto a gente tem a contratação de 10 profissionais, prestadores de serviço, e esse recurso a gente paga muito bem, por sinal, a essa equipe, né? E a gente participa de outros editais com outros projetos para que a gente possa ampliar e potencializar ainda mais os recursos do nosso grupo. Bom, nós falamos em eventos, falamos em editais. Uma outra ação para captar recursos que muita gente já faz, né, e é simples também, precisa só ter voluntários disponíveis, são os pedágios. Né? Cada município tem a sua legislação com relação à liberação de pedágios, mas é uma coisa que aqui a gente faz bastante, aqui na cidade, que é aquela ação onde a gente vai com um grupo de pessoas nos semáforos e aí solicitar também para um determinado projeto, ou esse é um recurso que pode vir para auxiliar nas questões de manutenção da ONG, né, ou da organização social. Para isso a gente só precisa ter um grupo de pessoas que possam nos auxiliar. Geralmente se faz isso num final de semana ou no sábado de manhã principalmente, onde a gente fica durante um período, né, 1 hora, 2 horas, aí depende de cada grupo, arrecadando recurso para o nosso grupo. E aí a gente pode, em contrapartida, também ser um veículo de divulgação, aproveitar o pedágio para ser um veículo de divulgação das questões do grupo, né? Um folhetinho explicativo e uma divulgação também das questões relacionadas à adoção. Então, funciona também como captação de recursos, mas funciona também como divulgação e orientação e informações sobre as questões da adoção. Então, pedágio, né? E aí cada município tem a sua especificidade para a liberação deles. Uma outra ação é a cobrança de mensalidade, né? Se você é um CNPJ, você tem um grupo e você consegue fazer uma mensalidade mensal, anual, como a Angad começou a fazer desde o ano passado, né? Exatamente para ser uma ação de captação de recursos para ampliar os recursos financeiros da entidade. Ainda está pouco, né? Mas aos pouquinhos a gente vai ampliando esse recurso. Então, mensalidade de associados, né? Pode ser mensal, a gente faz aqui anual, um valor anual. Por exemplo, para vocês terem exemplo, a gente faz R$120 anual, significa R$10 por mês. A pessoa pode pagar R$10 por mês ou pode pagar os 120 de uma vez só. E aí também cada grupo pode se adequar à melhor forma dessa mensalidade. Existe um recurso fácil da gente captar, mas a gente acaba, por isso que eu falei da pessoa para correr atrás de alguns recursos, e essa ação funciona para essa pessoa que consegue correr atrás de várias empresas, vários empresários, que é o troco solidário. O troco solidário, às vezes a gente aqui em Balneário Camboriú consegue arrecadar de 30 a 50 mil reais por mês com o troco solidário nos mercados, né? Então toda grande loja de mercado, né, tem isso, faz parte da ação social dessas empresas. Precisa também pode ser feito também em farmácias, pode ser feito também em lojas, né? Aí das mais variadas formas. Então, importante que a gente lembre do troco solidário, que é aquela moedinha que a pessoa coloca lá depois das compras e aí ela vai para determinada entidade. Todos os meses essa empresa
entrega esse recurso arrecadado para uma determinada entidade. E aí outros recursos, né? Porque o nosso tempo está terminando. Então, assim, rifas que todo mundo faz, né? Bazares que várias pessoas fazem, campanhas de doação que também vários grupos também já têm essa experiência. E aí só para eu colocar duas outras ações, que são o financiamento coletivo, que é uma modalidade bastante nova de captação de recursos, mas que funciona muito bem. Eu faço isso principalmente na área cultural, mas a gente pode fazer isso nas áreas sociais também, que é um financiamento coletivo utilizando as ferramentas de financiamento online. Existe no Brasil a plataforma Icante e Catarse e Vaquinha, que fazem isso. Vocês podem acessar na internet Vaquinha, Catarse e Icante. São as 3 plataformas que fazem esse financiamento virtual. É feito via essas plataformas exatamente por questão de segurança e transparência. E a outra é uma outra grande forma de captar recursos que a gente ainda não sabe o quanto é fácil e maravilhoso em termos de recursos, essa questão que é a dedução do imposto de renda. Agora, nesse exato momento e desde o início do ano, várias organizações sociais estão arrecadando uma boa grana, né? Em termos, só para terem uma ideia, a gente consegue arrecadar aqui entre 40 a 100 a 200 mil reais só de dedução de imposto de renda. Toda pessoa física e toda empresa pode descontar na sua dedução de imposto de renda recursos para organizações sociais. Aqui em Balneário Camboriú, esse montante arrecadado vai para o FIA. Antigamente tinha o que a gente chamava de doação casada, hoje não existe mais, ou pelo menos não tenho ouvido falar mais nisso por legislação, mas a gente faz o quê? Esse recurso via dedução de imposto de renda vai para o FIA e o CMDK faz um edital específico para utilizar esses recursos, que a gente chama de edital de chancela. Né? Então a gente, por exemplo, faz uma campanha aqui no Anjos da Vida com as pessoas na hora e as empresas na hora da distribuição na hora da dedução do seu imposto de renda, que ela possa deduzir uma parte para para sua entidade, e aí a gente orienta para que ela possa deduzir via FIA, e depois a gente participa desse edital para arrecadar esse recurso que está no FIA. Né? Parece complicado, mas é uma coisa que a gente pode conversar depois para explicar melhor. Bom, e para concluir a minha fala, que eu acho que já é demais, queria só colocar uma última questão, né? De que se transformar as pequenas doações que conseguimos em grandes recursos é o convite que a Angad faz aos grupos de apoio do Brasil. Deste modo, nós estaremos potencializando financeiramente, ampliando nossos projetos e ampliando os nossos usuários, além de multiplicar apoiadores que vão conhecer ainda melhor o nosso trabalho e se engajar na causa da adoção no país e no mundo. E com isso, nós teremos muito mais impacto social, nós teremos muito mais legitimidade e nós teremos muito maior possibilidade de alcançar a sustentabilidade financeira, garantindo deste modo o cumprimento da nossa linda missão, que é a missão da Angad: promover a defesa dos direitos à convivência familiar e comunitária das nossas crianças e adolescentes, investindo em ações que desenvolvam e fortaleçam uma cultura da adoção no país e no mundo. Queria terminar minha fala dessa maneira, né, agradecendo aí aos ouvidos de todos vocês, agradecer o convite que a Angad fez. Estamos aí à disposição para depois sanar algumas questões. Muito obrigado.